Olá, tudo bem? Eu sou a Marcelários, eu estou aqui hoje com vocês para nós falarmos sobre o capítulo 12 do livro de Marcos. E antes de nós começarmos a nossa devocional, eu quero te convidar a, se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva aqui embaixo ativando o sininho, ou no final aqui do vídeo tem um link onde te leva a um grupo de WhatsApp e ali você tem mais informações para estar mais próximo com a gente, né, nesse projeto Mulheres de Joelho, e aí com isso transbordar o amor de Deus a tantas outras pessoas, né, a tantas outras famílias, a tantas outras casas, nós sermos o responsável de transmitir essa palavra do Senhor a pessoas que estão sedentas e precisam dela. Amém? Então vamos lá. O início do capítulo 12, ele já começa com a parábola dos lavradores. Essa parábola, ela conta uma história assim pra gente. Um homem plantou uma vinha e ele fez toda a construção dessa vinha, né? Ele equipou ela com todos os equipamentos, ele cercou, ele fez torres, tudo que era necessário para uma vinha funcionar. E esse homem arrendou essa vinha a uns lavradores. Chegando na época da colheita, ele mandou um dos seus servos lá receber, né, o pagamento pelo arrendamento. Os lavradores, eles bateram nesses servos, eles espancaram e mandaram ele embora. Ele chegou e falou que não tinha recebido. O senhor, o dono da vinha, mandou outros servos. E ele foi mandando outros servos. Uns foram espancados e colocados para fora, outros foram até mortos, né? E também, né, colocados os corpos para fora. E aí, né, esse senhor, ele fala, bem, falta uma pessoa. Olha lá no versículo 6. Faltava-lhe ainda um para enviar, seu filho amado. Por fim o enviou dizendo, a meu filho respeitarão. Então esse dono dessa vinha que tinha alugado, ele enviou o seu próprio filho, né? E aí, chegando lá, os lavradores sabiam que era o filho do dono e falou assim, olha, é o filho, é o herdeiro. Então se a gente matar ele, a gente vai ficar com tudo. E assim eles fizeram. Mataram o filho e aí colocaram o corpo para fora. No versículo 9 fala, o que fará então o dono dessa vinha? Virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros? Vocês nunca leram essa passagem das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Essa história, essa parábola, Jesus contou para os dirigentes das sinagogas, né? Para os líderes ali da sinagoga. Então ele foi contando, querendo fazer uma alusão, né? Toda a parábola de Jesus, ele fala de forma com que as pessoas entendem. Então essa vinha era o povo de Israel, né? O dono da vinha era Deus. Os servos no Antigo Testamento, ele estava referindo ao Antigo Testamento, os profetas que eram enviados, né, ao povo de Israel para que eles se arrependessem dos caminhos maus. Então alguns, eles passavam assim verdadeiros martírios com o povo de Israel, né? Então era uma sequência de coisas que o povo não se arrependiam. Lá no versículo 2, diz assim, na época da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber deles a parte do fruto da vinha. Mas eles o agarraram e espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Então ele enviou outros servos e eles bateram na cabeça e o humilharam. E enviou outros servos, o qual mataram. E enviou muitos outros servos. Alguns bateram e outros mataram. Quando eu comecei a ler, né, esses versículos, eu pensei assim, falei assim, mas meu Deus, se eles tinham feito mal a alguns já, para que enviar tantos outros? Só que esse período aqui de que Deus ia enviando os profetas para falar com o povo de Israel representa a longanimidade de Deus e o seu desejo de estabelecer um relacionamento conosco. Então muitas vezes Deus levanta pessoas na nossa vida recorrentemente para que a gente nos arrependamos dos nossos pecados, entregamos a nossa vida ao Senhor, né? E o Senhor a cada momento faz isso por amor a nós. E nós precisamos dar ouvidos a que pessoas enviadas por Deus ou a palavra do Senhor, quando Ele vem para nós diretamente através da sua palavra, nós precisamos dar ouvido para que nós consertamos os nossos caminhos.
Quando diz que os lavradores conspiraram em matar o filho do dono da vinha, mostra esse nosso coração natural que quer, muitas vezes, a qualquer custo, ter ganhos. Porque o que eles pensaram? Se ele não existir, se nós matarmos, nós vamos ficar com o que é dele. Às vezes, o nosso coração natural, ele quer ganhos sobre qualquer custo. Às vezes nós não pensamos o quanto aquilo pode ferir as outras pessoas, né? Só o que nós vamos ganhar com as coisas. Então, essa parábola, no final ali, ele fala o que fará com o dono da vinha com esses lavradores. Ele vai matar, né, esses lavradores? O que ele vai fazer? Aqui está dizendo, e aí ele termina assim, versículo 9. O que fará então o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros? Isso se cumpriu. 70 anos depois, né, de Jesus, o comandante Tito, ele veio a Jerusalém e destruiu tudo, né? Foi o cerco que ele fez e isso foi algo que as pessoas dentro daquele cerco, elas passaram fome, famílias se alimentavam dos seus próprios familiares, então o negócio foi muito feio. Então, assim, essa vinha que era Israel, ela pagou pelo que aconteceu, ela pagou pela sua desobediência, né? E é isso que Deus não quer que isso aconteça na nossa vida, que a nossa desobediência nos leve a um fator como esse, como o povo de Israel aconteceu. A todo momento ele nos leva e nos mostra o quanto o arrependimento e a obediência ao Senhor é o nosso caminho. No versículo 12, nos mostra que os dirigentes da sinagoga, do Sinédrio, eles entenderam que Jesus estava falando para eles, que Jesus estava dizendo porque o filho do dono da vinha claramente estava falando sobre Jesus. E toda essa perseguição de matá-lo, eles entenderam, só que eles sabiam que naquele momento eles não podiam fazer nada contra Jesus, porque tinha todo um povo ali ao redor. Então o que eles fizeram? Lá no versículo 12 fala: então começaram a procurar um meio de prendê-lo, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado aquela parábola, mas tinham medo da multidão. Por isso os deixaram e foram embora. Então eles perceberam o que Jesus estava dizendo. Jesus usou uma parábola, uma história, mas eles captaram a mensagem do mestre. Aí mais tarde eles enviaram um fariseu e um herodiano também para testar Jesus a respeito dos pagamentos de impostos, né? Eles chegaram em Jesus, esses dois chegaram em Jesus e disse assim, versículo 14: estes aproximaram dele e disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém. Por que não te prendes à aparência dos homens, mas ensina um caminho de Deus conforme a verdade? Vamos fazer um parênteses aqui. Eles estavam lisonjeando a Jesus, mas era uma coisa assim, falsa. Eles estavam corretos no que eles estavam falando, mas aquilo ali, as palavras deles eram para tentando enganar Jesus, né? Falar é uma palavra que não estava dentro do coração. Eles falaram corretamente quem era Jesus, mas eles não sentiam aquilo de coração. Era só palavras soltas. Não era algo que estava dentro do coração dele, esse reconhecimento a Jesus. Aí eles continuam assim: é certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Eles queriam colocar Jesus num cerco, né? Eles queriam colocar Jesus assim à contraprova disso aí. Era um dilema que Jesus recebeu, porque se ele respondesse que era afirmativo, que tinha que pagar, o povo judeu que odiava pagar impostos, se levantaria contra ele. E se ele respondesse que fosse negativo, ele era acusado porque oposição a Roma. Então eles queriam fazer essa pegadinha com Jesus. E olha o que Jesus respondeu. Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou: por que vocês estão me pondo à prova? Traga-me um denário. Denário era a moeda da época que se pagava os impostos. Traga-me um denário, para que eu o veja. Eles lhe trouxeram a moeda e ele lhe perguntou: de quem é esta imagem? E está escrito? Aí responderam: de César. Então Jesus disse: deem a César o que é
de César e a Deus o que é de Deus. E ficaram admirados com ele. Ou seja, Jesus estava dizendo, nós temos que pagar impostos sim. E a parte dessa obediência aos nossos governantes naturais nós precisamos fazer. Agora, o que é a parte espiritual, nós precisamos oferecer a Deus. Então, muitas leis que querem trazer o espiritual e nos proibir de orarmos em praça, nos proibir de cultuar a Deus, isso não vem do governo determinar. Isso nós devemos a Deus. Então, o que é do governo nós temos que fazer, mas o que é de Deus é de Deus. A gente não negocia os princípios. Por quê? Porque alguém do governo diz que nós temos que negociar. Jesus disse, dê a César o que é de César, dê ao governo o que é do governo. Precisamos respeitar os nossos governantes, mas dê a Deus o que é de Deus. Eu respeito porque eu vivo na terra, eu vivo nesse mundo natural, então eu tenho que respeitar as leis dos meus governantes. Até que essas leis, impostas, elas não vêm contra a minha espiritualidade com o Senhor, a minha vida com o Senhor. Não venha me dizer o que eu tenho que fazer ou não com a minha vida com o Senhor, com o meu secreto com meu Pai, ou como eu tenho que amá-lo ou adorá-lo. Nós precisamos ter esse discernimento, amadas. Aí depois desse episódio, veio um saduceu, que não acreditava na ressurreição. Ele se aproxima do mestre e diz assim, versículo 19, Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar mulher sem filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e ter filhos para o seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo casou-se com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. O mesmo aconteceu com o terceiro. Nenhum dos 7 deixou filhos. Finalmente, morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu, vocês estão enganados, pois na Escritura, pois não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Aqui, irmãs, nós vemos Jesus pregava sobre a ressurreição. Os saduceus não acreditavam. E aqui, esse saduceu, ele citou a lei de Deuteronômio, a lei do levirato, que era do casamento, para que, se o irmão casado com a mulher ele viesse falecer, para ele ter descendência, o seu irmão casaria com ele, e aí ele, o filho daquela união seria do primeiro marido. Isso é uma lei lá do Antigo Testamento, está lá em Deuteronômio. E eles tentaram, os saduceus aqui tentaram pegar Jesus. Por quê? Porque se Jesus, como que ele iria responder? Eles não acreditavam nem em anjos e nem em ressurreição. E aqui Jesus responde para eles assim, olha, no céu não existe matrimônio. Todos nós vamos ter um corpo celestial, um corpo angelical. Então não vai ter relacionamentos, não tem marido, mulher, não tem pai, mãe, vão ser todos irmãos. E aí no final do versículo 27, versículo 26. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no relato da sarça, como Deus disse, eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ele não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Vocês estão muito enganados. Ou seja, não ia acontecer aquilo de um esposo, a esposa de quem ela seria. Deus é Deus dos vivos. Então ali nós teríamos um corpo glorificado. Nós não teríamos esses mesmos sentimentos, essas mesmas vontades que nós temos aqui. Será diferente. Porém, como assim, é um segmento teológico. Por quê? Porque na ressurreição de Jesus, na vida celestial, não tem uma base ainda firmada. E a Bíblia não nos deixa claro. Então, assim, o que a teologia leva a crer é isso, que lá, na glória, nós teremos um corpo glorificado e não teremos tipos de relacionamentos, afinidades amorosas como nós temos aqui. Esse tipo de sentimento que nós temos aqui. Nós temos os sentimentos que é de servos, que é de irmão normal. No versículo 28, ele diz assim, um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta a respeito da ressurreição,
perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual que é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. E ele diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de toda a sua força. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que este. Muito bem, mestre, disse o homem. Está certo ao dizer que Deus é o único e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a força, e amar o próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os outros sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus disse: você não está longe do reino. Daí em diante, nunca mais ninguém ousava fazer perguntas para Jesus. Conforme Jesus foi respondendo, eles tentavam colocar Jesus numa situação meio complicada, e Jesus foi respondendo para eles, dentro daquilo que Deus testificava no coração deles, foi respondendo, nem negando, nem afirmando, mas sendo assertivo. E as pessoas em volta viam quanto Jesus era assertivo naquilo que ele falava. A partir daí, eles tentaram outra forma para pegar Jesus, porque viram que não conseguiriam, que Jesus não daria brecha. Aí no versículo 35, surge, ensinando no templo, Jesus perguntou, próprio Jesus: como os mestres da lei dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi, falando pelo seu espírito, disse: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os inimigos debaixo dos teus pés. O próprio Davi o chama de Senhor. Como pode ser ele filho? Então era algo que eles esperavam que o Messias viesse da linhagem de Davi, fosse filho de Davi. Ele veio da linhagem de Davi, mas eles esperavam que fosse filho direto de Davi. Mas aí ele cita aqui um salmo de Davi, que Davi fala: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, ó meu Senhor. Senta-te à minha direita para que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então Jesus mesmo pergunta: como que o Messias é Senhor de Davi e pode ser filho dele? Então são duas coisas. Aí no versículo 38 diz: ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças e de ocupar lugar importantes nas sinagogas e lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Receberão condenação severa. Então, tinha essa questão de filho de Davi ou senhor de Davi, mas o que Jesus queria dizer ali é que para eles tomarem cuidado com os ensinamentos que estavam sendo pregados, que estavam sendo ensinados na sinagoga, porque aquelas pessoas iam até as casas das viúvas e começavam a orar, mas na realidade eles estavam ali confabulando como que ele podia tomar a casa delas. Então tinha tudo um porquê por trás. Eles tinham uma aparência espiritual, mas as suas ações não condiziam com aquilo que eles diziam. E era isso que Jesus pedia para tomar cuidado. E fechando esse capítulo, Jesus fala sobre a oferta da viúva. Jesus se colocou em um determinado lugar onde observava as pessoas entregando as contribuições. Então ele viu pessoas de níveis altos, de níveis baixos, e uma viúva entregou o que ela tinha. E aqui ele diz o seguinte: não é o mais importante você entregar daquilo que sobra, mas é daquilo que você tem. Então, hoje, quando nós vamos ofertar no reino de Deus, seja o nosso coração, seja o nosso trabalho, seja financeiro, nós precisamos ver o que nós estamos entregando. É o que nos sobra? Ou aquilo que nós temos nas mãos? Nós pegamos a primeira parte, a primícia, e entregamos aos pés do Senhor. É esse o convite que eu te faço, amadas, que nós possamos entregar sempre a primícia ao Senhor, que nós possamos olhar o capítulo 12 e ver nele o amor do Senhor por nós, o quanto o nosso Senhor, o nosso Salvador, ele padeceu por nós, o quanto nós precisamos dele para nós vivermos, que o seu sacrifício na cruz foi para que hoje nós estamos aqui com uma Bíblia na mão, falando sobre o amor dele. Fique com Deus, que Deus te abençoe.